você nessa manhã. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará. Eu creio que esse dia foi um dia preparado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos numa série, e hoje é o último dia dessa série. Nós iniciamos uma série chamada Mordomia. Na primeira ministração nós falamos sobre mordomia de tempo. Mordomia de tempo. O que é o tempo? Nós precisamos ter consciência que o tempo é um recurso. O tempo é um recurso e diferente do dinheiro, ele se acaba. O tempo se acaba e ele não tem como recuperar mais. O dinheiro acaba também, mas nós muitas vezes trabalhamos um pouco mais e recuperamos o dinheiro. Porém, o tempo, ele não tem como recuperar. O tempo perdido, uma vez que nós realmente perdemos esse tempo, nunca mais ele volta. Esse foi a primeira semana que nós falamos sobre a mordomia de tempo. Na segunda semana nós falamos sobre mordomia de pessoas. A importância de nós termos a consciência que as pessoas que nós temos como amigos, parentes, os nossos pais, os nossos filhos, realmente são de Deus. Deus nos deu a oportunidade de nós exercermos mordomia na vida dessas pessoas, de nós cuidarmos dessas pessoas e um dia, certamente nós vamos prestar conta para Deus. E hoje eu quero ministrar aqui também nessa última série chamada Mordomia, e nós temos dado o tema de frutificando através da mordomia. Nesta semana vai ser frutificando através da mordomia de recursos financeiros. Eu quero que você já fique tranquilo, eu não vou aqui ministrar sobre dízimo, sobre oferta, não tem nada a ver. O que eu quero falar com você é da importância de nós exercermos mordomia na área de recursos. Você, querido, certamente tem sonhos, você certamente tem projetos, você certamente tem planos para a sua vida, no aspecto material. E não tem como, queridos, nós podemos ter realmente fé, cremos que Deus vai suprir, Ele é a nossa fonte, tudo vem de Deus, nós sabemos disso. Porém, nós precisamos ter sabedoria para realmente cuidar dos recursos que vêm em nossas mãos, que vêm nas nossas vidas, amém? E para isso eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Mateus, abra sua Bíblia em Mateus 6, 24. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Queridos, antes de nós falarmos um pouquinho de como exercer mordomia de recursos, vamos entender a declaração de Jesus. Jesus está falando algo aqui muito sério, que muitas vezes nós não temos revelação do que isso aqui significa. E nós nos equivocamos um pouquinho, às vezes, não dando tanta ênfase para isso aqui. Porque Jesus está falando, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você odiará um, ou você amará o outro. E aí ele termina dizendo assim, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Isso aqui, queridos, não está na Bíblia por acaso. Isso aqui não está na Bíblia porque vamos colocar por colocar. Certamente, quando Jesus fez essa declaração, eu tenho certeza que o tempo era outro, o momento era outro, a cultura era outra, a economia era bem diferente, mas Jesus já identificava alguns sintomas no coração das pessoas em relação ao dinheiro, aos recursos, aos bens. E os discípulos, de uma forma muito inteligente, muito sábia, eles fizeram essas anotações aqui. E nós precisamos entender, queridos, Jesus está fazendo um paralelo entre Mamon e o Senhor, entre Mamon e Deus. Jesus está dizendo que Mamon, porque o dinheiro, na verdade Mamon é o Deus do dinheiro. O Deus do dinheiro se chama Mamon, é uma palavra em aramaico que traduzida é dinheiro, é riqueza.
E, na verdade, queridos, Jesus está fazendo um paralelo, dizendo que Mamon e Deus, existe uma competição entre eles. Eu não diria que não, mas, na verdade, dentro dos nossos corações, nós podemos seguir um caminho ou podemos seguir outro caminho. Podemos realmente dar uma ênfase maior para Deus ou podemos dar uma ênfase maior para o dinheiro. E muitos de nós nos enganamos achando que dinheiro e vida espiritual não tem nada a ver. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Por isso que a Bíblia fala que há uma concorrência. Mamon é um Deus, ele está interessado, querido, de verdade. Ele está interessado no seu coração. Nós precisamos ter revelação disso. Nós não podemos simplesmente achar que as coisas acontecem naturalmente. E nós precisamos entender, porque mordomia, nós temos aprendido aqui nesta semana que o que é mordomia? É cuidar de algo que não é nosso. Pastor, você está dizendo que o dinheiro não é meu? Querido, no fundo, nós temos que prestar conta também dos recursos que chegam em nossas mãos. Nós vamos prestar conta para Deus, porque no fundo, a grande verdade é que o grande provedor é Deus. Deus é o nosso grande provedor. Agora, queridos, o que muda quando nós temos revelação, temos conhecimento, que o dinheiro que vem em nossas mãos, ele pode ser governado por um outro Deus? O que muda? Muda totalmente a forma de nós vivermos, muda totalmente a forma de nós lidarmos, muda totalmente a forma de nós encararmos as coisas. E eu quero ler com você 1 Timóteo 6, 9 e 10. Uma coisa, queridos, que nós temos que entender, que quando nós estamos lidando com essa área, nos dias de hoje, é muito importante ter revelação, porque se nós não tivermos revelação, nós vamos perder muito tempo, nós vamos perder recursos, nós vamos nos desgastar demais, e além disso, o dinheiro, como ele tem um Deus por trás, há um poder no dinheiro, há uma força no dinheiro, há uma força que muitas vezes nós não temos ideia. Mas, queridos, eu vou dizer algo para você, você já deve ter ouvido. Quantas pessoas já se separaram por conta de dinheiro? Quantas pessoas já mataram outras pessoas por dinheiro? O dinheiro é muito poderoso. Mas a Bíblia diz assim, 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Queridos, olha o que a Bíblia diz. Aqui nós temos que ter um entendimento, porque é muito importante considerar que a Bíblia não está condenando ter dinheiro. A Bíblia não está condenando você ter posses. A Bíblia não está condenando você ter bens. Não podemos ter sermos ignorantes ao ponto de pensar, não, então eu tenho que ser um miserável, eu tenho que viver uma vida... Não é isso que a Bíblia está falando. O grande engano, queridos, é que muitas vezes ou nós caímos em um extremo, ou nós caímos em outro extremo. O primeiro extremo que nós muitas vezes caímos, se chama esse mesmo que está aqui, amor ao dinheiro. É um extremo. Isso nós temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas acham que não podem ter dinheiro, não podem ter uma casa boa, não podem ter um carro bom, não podem ter 2 casas, se que de repente você tem dinheiro para isso. De repente você tem condições para ter 2 carros, 3 carros, qual o problema? Então esse é um engano.
de que muitas pessoas caem, mas essa não é a verdade. A Bíblia não está dizendo sobre isso. O que a Bíblia está dizendo é que nós podemos colocar o nosso coração na frente de tudo isso, amar o dinheiro mais do que Deus. Esse é um extremo. E o outro ponto que eu quero dizer com você, queridos, é o que eu chamo a arrogância por causa do dinheiro. Isso é perigoso. A Bíblia fala assim, 1 Timóteo 6,17. Ela diz assim: ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Olha que coisa, queridos, que a Bíblia está dizendo. Não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Isso aqui é muito forte. Mas coloque em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Amém, queridos? Eu posso ouvir um amém? Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Vamos entender o que a Bíblia está dizendo aqui. O que a Bíblia está querendo nos dizer, queridos, é que nós precisamos ser equilibrados. Temos equilíbrio na questão dos nossos bens, dos nossos recursos. Nós não podemos, de repente, porque talvez você já deve ter percebido, pessoas que têm posses, pessoas que são muito bem-sucedidas, mas que o dinheiro já realmente é o Deus da pessoa. Ao ponto da pessoa ser prepotente, da pessoa ser arrogante, da pessoa realmente até menosprezar os outros. E a Bíblia está dizendo que é um engano colocar todas as nossas fichas, tudo que nós somos no dinheiro. É uma incerteza, querido. Por que eu falo que é uma incerteza? Porque é uma incerteza, a Bíblia está dizendo. Olha o que acontece, muitas vezes hoje você pode estar muito bem financeiramente, mas amanhã você pode não estar tão bem assim. Hoje você pode estar confortavelmente legal, amanhã você não pode estar tão bem assim. Nós precisamos ter revelação disso, porque senão nós vamos entrar num engano, que nós acabamos de ler, em 1 Timóteo, que fala que quando as pessoas querem ficar ricos, muitas vezes elas caem em tentação, e elas entram no engano, de que o dinheiro é um Deus. Infelizmente, queridos, nós estamos vendo na sociedade, muitas vezes, o mamon se levantando. Qual o propósito de mamon? Te deixar rico? Não. O propósito de mamon é escravizar a sua vida, querido. O propósito de mamon é escravizar as nossas vidas. O que Deus quer fazer, o que Deus quer é que você seja uma pessoa abençoada financeiramente, amém? O que Deus quer é que você tenha uma vida de regalo, que você tenha desfrute, que você coma bem, que você tenha seu carro, que você tenha seus filhos numa boa escola, que você tenha tudo isso, mas não seja escravizado. Isso é muito perigoso. Você ficar escravizado. Mamon, ele faz isso. E nós queremos, queridos, de uma forma muito simples, muito transparente aqui, mostrar algumas áreas práticas. O que a falta de mordomia pode fazer? Porque a falta de mordomia, a falta de administração nos recursos, ela vai te levar a uma dependência, ela vai nos levar a uma dependência de mamon. É natural, querido. Ela vai te levar ao ponto de nós não dormirmos mais, ao ponto de nós não vivermos mais em paz, porque é uma pressão financeira nas nossas vidas, há uma pressão de cobrança nas nossas vidas, as pessoas estão nos sufocando, porque o que acontece? Nós passamos a depender tanto de mamon. Quantas vezes nós falamos assim, queridos, eu vou dizer porque eu já fiz muitas dessas declarações, eu falava assim:
eu não tenho dinheiro para comprar isso. Ou, eu não posso comprar isso porque eu não tenho dinheiro. Quando eu estou fazendo esta declaração, olha que coisa, queridos. Quando eu estou fazendo essa declaração, eu estou dando tributo a quem? A Mamon. Eu estou dizendo, olha, quem governa a minha vida financeira não é Deus, é Mamon. Porque o Mamon governa, eu não tenho dinheiro para comprar um carro, eu não tenho dinheiro para comer uma boa comida, eu não tenho dinheiro para fazer nada, porque Mamon, ele não liberou. Queridos, quando eu falo não tenho dinheiro, eu estou dando mérito para o Mamon. E você sabia, querido, que Mamon fica feliz de ouvir a sua declaração dizendo isso? Mamon, ele quer ouvir isso. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. Agora, e aí ele coloca um espírito de engano tão grande nas nossas vidas que ele fala assim, que eu quero falar um pouquinho para você, mas o espírito de engano é o seguinte: eu não tenho dinheiro. Por que eu não tenho dinheiro? Porque meu salário é baixo, porque eu ganho pouco, porque isso, só que no fundo, queridos, não tem nada a ver. É óbvio que quanto mais você ganha, naturalmente deveria ser assim, você ficaria melhor, bem financeiramente, mas nem sempre é assim. Eu conheço pessoas que ganham muito bem e não vivem de uma forma confortável, porque estão escravizadas com Mamon. Mas por que a pessoa está escravizada? Porque no fundo falta mordomia, O problema não é dinheiro, o problema é falta de mordomia. Então, queridos, em Lucas 14, 28 e 30, diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Queridos, esse contexto aqui em Lucas não é um contexto propriamente falando de dinheiro. Aqui o contexto era outro. Mas eu gosto muito de falar, quando eu vou ministrar sobre essa área, eu gosto de usar esse texto. Porque ele fica muito simples, ele é muito fácil de entender. Ele não precisa ficar sendo explicado, porque está dizendo o seguinte: se você vai construir alguma casa, uma torre, um prédio, vai fazer alguma coisa, senta, calcula, põe no papel, vamos ver como que vai ser, vamos ver se tem, e aí fala de dinheiro suficiente para completá-la. E aí, queridos, isso aqui é tão fantástico, porque nós realmente podemos identificar a nossa vida. Uma das coisas que eu tenho percebido nesse tempo, queridos, que nós não podemos ser bons mordomos, nós não podemos ser bons administradores de Deus. Primeiro nós precisamos quebrar todo vínculo com Mamon, temos que quebrar. Querido, você tem que renunciar Mamon na tua vida. Ele não pode governar a sua vida financeira. Mamon não pode governar o teu bolso. Mamon não pode decidir as suas decisões. Ele não pode ser o que decide se você vai ou se você não vai. Mamon não pode ser. Mas como, pastor, que eu vou poder fazer as coisas se eu olho lá para a planilha ou para o meu papel e eu vejo que não tem dinheiro? No fundo eu não tenho dinheiro. No fundo, realmente Mamon está governando a minha vida. Porque muitas vezes, queridos, nós não somos bons mordomos, não planejamos. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que é muito legal essa frase, muito interessante. Nós não devemos ficar perguntando para onde o nosso dinheiro foi. Nós temos que dizer para onde ele vai. Muda de figura. Chega, para onde foi o dinheiro? Não, ao invés de você ficar perguntando para onde foi, você vai determinar para onde ele vai. Muda totalmente. Então, o que acontece com isso? Quando nós pegamos essa frase, tornamos ela uma realidade, eu estou dizendo para Mamon, o dinheiro, você é poderoso, eu sei disso, você tem força, você pode fazer, mas eu quero dizer uma coisa: eu tenho um Deus mais poderoso do que você, e é Ele que governa a minha vida em nome de Jesus, amém, queridos? Então eu quero falar aqui
dentro disso, de alguns pontos que eu creio que vai ser muito fácil de você identificar. Primeiro ponto que realmente nós precisamos trabalhar, queridos, é a ansiedade. A ansiedade, ela realmente atrapalha demais as nossas vidas. Uma pessoa ansiosa, eu conheço pessoas que são extremamente ansiosas. São pessoas que elas não dormem por ansiedade, elas não comem por ansiedade, é uma ansiedade muito terrível. E a ansiedade, ela é pecado, você sabia disso? A ansiedade é pecado, a Bíblia diz assim, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Mas quem quer colocar esse espírito em nós? É Mamon, a ansiedade. A ansiedade diz o seguinte, não está boa essa roupa, eu preciso comprar outra roupa. A ansiedade diz o seguinte, não está bom esse lugar, eu preciso mudar. E a ansiedade vai colocando em nós sintomas e vai nos levando a ficarmos aprisionados, queridos, é incrível isso. É muito importante que o que Deus quer nos dar é liberdade para você ser livre, para você ser uma pessoa poderosa em todas as áreas, mas a ansiedade tem prendido a vida das pessoas, e muitas pessoas têm sido escravizadas por um espírito de ansiedade. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto que demonstra a falta de mordomia é não ter uma organização, você não ser organizado. Nós precisamos ser organizados, queridos. Eu quero te encorajar. Deus me deu a graça de escrever um livro que está lá sendo vendido na livraria. Eu nem sei quanto custa esse livro, mas eu quero dizer uma coisa para você, não importa quanto ele custa, importa que você precisa comprar esse livro. E aí, querido, pastor, eu não tenho como pagar, não tem problema, querido, faz o seguinte, vai lá na livraria, compra o livro, e depois, assim, talvez você está, pastor, mas você está me falando de mordomia, eu vou comprar, vou fazer uma dívida. Não, mas deixa eu dizer, esse livro vai te ajudar. Não estou querendo vender livro, pelo amor de Deus, longe disso, tanto que eu estou dizendo o seguinte para você, se você não tem como comprar esse livro, pode pegar o livro, irmão, pode pegar o livro. Depois, quando você tiver, você paga, não tem problema, mas o que eu quero é que você seja livre. Você leia esse livro e você se liberte. Depois que você lê esse livro, você vai dar para outro, vai dar para outro, vai dar para outro, vai dar para outro, porque não é um livro para deixar lá, é um manual, onde você vai poder aprender a administrar a sua vida financeira, onde você vai poder aprender a lidar com recursos. Porque lá naquele livro, uma linguagem muito simples, eu ensino de uma forma simples, você a se organizar financeiramente, a saber quanto entra na sua conta, quanto sai. Eu não sei quantos de vocês talvez tenham essa organização, de anotar, de colocar no papel. Talvez uma das coisas que as pessoas ficam às vezes em crise, e nunca param para pensar, mas os pequenos gastos, sem planejamento, ele vai realmente trazer um buraco nas suas finanças, queridos. Gasta 5 aqui, 2 ali, 1 ali, 3 ali, 4 ali, 5 ali, moedinhas. No final das contas, você vai identificar um buraco. A organização é muito importante. Eu lembro que quando há muitos anos, eu trabalhava na empresa ainda nessa época, e estava tão enrolado financeiramente, eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a notar gasto por gasto, e eu fiquei perguntando, eu ficava me perguntando, para onde está indo o meu dinheiro? Eu ganho um salário bom, eu era diretor financeiro de uma empresa, eu ganho um salário bom, e cadê o dinheiro? Aí quando eu comecei a colocar, nessa época eu não era diretor ainda, mas já tinha um bom salário, na época lá, assistente e tal. Quando eu vi, queridos, um monte de gasto, totalmente fora de sentido.
A mordomia, queridos, que nós precisamos exercer nessa área é muito importante, porque se eu exerço mordomia, eu não fico dependendo de Mamon, eu não fico escravizado por Mamon. Outra coisa, eu não sei se você é daquela pessoa que fica se equilibrando. Talvez é aquela pessoa que tem uma linha aqui, e você já viu aquelas pessoas de circo que tem que ficar se equilibrando para não cair, e ele vai se equilibrando, e você começa o mês se equilibrando. Você fala, alguma coisa vai acontecer, um milagre vai acontecer na minha vida, e você vai se equilibrando, um milagre vai acontecer, mas o mês está passando. Hoje é dia 20, 25, 26, 27, você vai se equilibrando para não cair nem para o lado nem para o outro, até que chega o final do mês. Ufa, eu não caí. Eu fiquei na corda bamba esse mês, mas eu não caí. Aí começa dia 1º de novo. Aí você vai de novo. E começa, querido. Isso não é vida. Isso não é vida para você, amém? O que Deus quer é que você tenha uma vida equilibrada, uma vida que você possa andar de cabeça erguida, em vitória, marchando, queridos. É isso que Deus tem para a sua vida financeira, em nome de Jesus, amém? Agora, pastor, como que acontece esse equilíbrio? Esse equilíbrio acontece, quer dizer, esse desequilíbrio, no fundo você vai se equilibrando, mas no fundo você está com problema. Não temos provisão. Sempre está faltando dinheiro. Você não consegue nunca se organizar, ter um recurso guardado, porque toda hora tem que ficar ali. Agora, qual o perigo disso, queridos? O grande perigo é você cair numa crise, porque as pessoas falam assim, olha, a minha vida realmente está muito complicada por conta da crise. A minha vida está um problema, porque eu estou em crise, mas não sou eu que estou em crise, é o país que está em crise. Mas, queridos, com todo amor e carinho, sejam sinceros para vocês mesmos. Será que a sua vida não foi, desde sempre, ela sempre foi uma crise? Talvez nós estamos colocando a culpa na crise, mas talvez a sua vida financeira sempre foi uma crise, querido. Agora nós só arrumamos um responsável para dar um nome. Você, governo do Brasil, é o culpado. Não estou isentando aqui realmente a responsabilidade do governo. Nós estamos vendo grandes desempregos. Eu não sou insano de falar que nós não estamos vivendo numa recessão. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo, queridos, que muitos de nós aqui estamos empregados, temos um bom salário, mas estamos em crise. Não dá para assim, simplesmente chegar aqui, eu estou em Cristo, não estou em crise. É uma frase, é realmente de efeito? É de efeito. Nós precisamos tomar posse disso e fazer dela uma verdade. Não adianta eu ficar só declarando, não estou em crise, estou em Cristo. Não adianta. Agora, para eu sair da crise, o que eu preciso? Mordomia financeira. Administração, querido, é importante isso. Outra coisa que é um sintoma de falta de mordomia, compras impulsivas. Quantas vezes você foi no mercado para comprar um frango e uma comida para o almoço, e você voltou com a televisão? Não precisa levantar as mãos, mas eu sei, querido, que muitos já fizeram isso. Quantas vezes você entrou na internet só para pesquisar? Vou pesquisar aqui, como anda de bicicleta, mas você já comprou a bicicleta. Porque são compras que nós compramos de uma forma impulsiva. Amor, vamos ao shopping, tomar um café? Vamos tomar um café. E vocês saem decididos a tomar um café, e você vai tomar um café, só que quando você chega lá no shopping, as lojas te chamam para dentro. Ei, fala até seu nome. Guilherme, Felipe, fala até o sobrenome, Felipe Pelépica. Entra nessa loja, gasta todo o seu dinheiro. Queridos, é assim ou não é? É assim, nós somos atraídos ali, Mamon vai prendendo, aí você compra uma camisa, você fala, eu também estou precisando de um sapato. E por falar em sapato, as mulheres são boas nisso. Pensa quem gosta de sapato, é mulher. Às vezes a mulher fala, não tenho sapato, mas como não, amor? Você tem 28 pares de sapato.
e você só tem um pé, aliás, dois, né? Você tem um par de pé, você tem 2 pés. Como você vai usar todos esses sapatos? Não, esse é para o casamento tal, esse é para o casamento tal, esse aqui é para o casamento da Luana, esse aqui é do Chiquinho, não sei o que e tal, e não sei o que. Aí chega outro casamento. O que vai acontecer? Amor, precisamos comprar outro sapato. Mas no casamento do mês passado você comprou um sapato. Não, é porque esse casamento vai estar todo mundo lá. E as meninas, elas reparam, amor, no sapato da outra. Então eu vou comprar um sapato e você compra sapato. Então, queridos, compras impulsivas. Eu contei já aqui várias vezes, mas esses dias eu presenciei uma cena dessa de novo. Eu não acreditei eu imaginei que eu nunca mais fosse ver. Eu exatamente não lembro se era no shopping, não sei o lugar, até mostrei para a Luciana. Não era no shopping, eu fui comer um almoço ali em Jandira, e aí eles compraram uma televisão na Casa Bahia. Eles quem? Alguém, não sei quem era. E eles estavam carregando. E eu fiquei reparando para ver onde eles iam com a televisão. A família toda feliz e tal, aquela televisão gigante. Só que não coube no carro. Não coube no carro, irmãos. Eu falei, Lu, tá vendo essa cena? Isso aí nós já vimos uma vez, está acontecendo de novo. Ficaram ali e tal, e eles não conseguiram pôr no carro. Queridos, compras impulsivas realmente acabam com a nossa vida financeira. Uma outra coisa que eu quero fazer aqui, falar também para concluir, aliás, as duas últimas, a primeira é servidão ao débito. Servidão ao débito. Querido, tudo que nós vamos fazer hoje é cartão de crédito. Pastor, qual o problema de ter cartão de crédito? Nenhum, querido, nenhum. Se nós somos bons mordomos, nenhum. Eu tenho cartão de crédito. Se você ver minha carteira, você vai falar, pastor, está pregando sobre o cartão de crédito, contra o cartão de crédito? Não, eu não estou pregando contra, eu estou dizendo que nós precisamos ser bons mordomos. Por exemplo, quantas pessoas pagam o mínimo do cartão de crédito? Não precisa levantar a mão, querido. Só que isso acabou, viu? Acabou essa festinha aí, agora vai acabar. Não tem mais como. Se você está pagando o mínimo, não tem mais como. Agora vai acabar esse modelo de pagar 20%, financia e vai levando a vida até Jesus voltar. Não, isso está acabando. Mas o problema é que nós vamos comprando. Passa no cartão. Lembro meu filho, Henrique, hoje ele já é grande e tal, mas quando pequeno, uns 6 anos, e eu falei, ele queria alguma coisa, eu não lembro exatamente o que, pai, compra tal coisa, eu não lembro exatamente o que, eu falei, não tenho dinheiro, ele falou, compra no cartão. Compra no cartão. Querido, qual é o conceito do cartão? Não paga. E vamos comprando. Não estou dizendo que você não pode ter, queridos, nós podemos, o que nós precisamos é sermos bons mordomos. Amém? E por último, eu queria já pedir para o pessoal do louvor subir. Nós também precisamos tomar cuidado com a avareza. A avareza, talvez você não tenha ideia do que a avareza é. Mas a avareza é o medo de faltar alguma coisa para você. Medo de faltar comida, medo de faltar sustento, medo disso, medo. Aí o medo joga dentro de você, no seu coração, esse espírito de avareza. E quando entra o espírito de avareza, nós ficamos paralisados. Mamon, ele quer colocar o espírito de avareza no seu coração. Aí você quer guardar. Eu vi pessoas, queridos, eu conheci um homem, que quando eu saí da empresa, 2012, ele tinha comprado já 3 apartamentos. Glória a Deus, puxa, parabéns, sucesso. Mas ele levava marmita todo dia, não tenho nada contra levar marmita, o problema é que ele tinha dinheiro. Nós íamos comer uma comida, ele falava assim, sem brincadeira, ele falava, vamos dividir a refeição? Meu Deus, isso é avareza. Avareza, eu sei que Deus vai te libertar disso também, queridos. Por exemplo, o medo de dizimar está relacionado com a avareza. Eu sei que nessa manhã, Deus está interessado
em trazer você de volta para ser um bom mordomo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero, enquanto o louvor vai tocar aqui, se você sentir, querido, de sair do teu lugar, veja bem, sair do lugar não é se expor para as pessoas, é reconhecer que você precisa de cura na mordomia financeira, é reconhecer que eu e você, nós precisamos de Deus. Uma das coisas que atrapalha na mordomia é falta de humildade. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, queridos, quebrado. Eu reuni com os pastores, eles me ensinaram a trabalhar. E eu fui trabalhando lá na empresa, ganhando dinheiro, administrando, e minha vida prosperou. Quando eu vim para tempo integral, eu não vim porque eu estava precisando de dinheiro. Aliás, nenhum pastor daqui vem porque estão precisando de dinheiro. Se o pastor não tiver sucesso lá fora, ele não vai ter sucesso aqui dentro. Para vir um pastor ser tempo integral aqui, ele tem que estar com a vida em ordem, financeira em ordem. Se o nome dele estiver no SPC, ele não vem ser pastor dessa igreja. Ele nem exerce para ser um pastor, porque para nós isso é prioridade. Ah, pastor, mas eu ganho pouco. Não é questão de ganhar pouco. O problema não é ganhar pouco, o problema é falta de mordomia. Então, querido, se você sentir de sair para vir aqui, ajoelhar, orar, eu quero transferir essa unção para a sua vida. Eu sei que o Espírito Santo está aqui nessa manhã, em nome de Jesus.